Nesse vídeo nós vamos tratar a respeito dos povos pré-colombianos. Aí você se pergunta, o que é um povo pré-colombiano? Cristóvão Colombo foi um dos principais conquistadores da América. Então todos os povos que viviam aqui antes das suas conquistas eram chamados de povos pré-colombianos. Existem três principais e mais falados povos pré-colombianos, que são os maias, os incas e os astecas. Nós vamos começar pelos astecas, que ficam na América do Norte, mais precisamente na aonde corresponde o México hoje, e as adjacências, como alguns estados dos Estados Unidos, como a Califórnia, e enfim, a América do Norte naquela parte do México em geral. Esses povos, os astecas, eram conhecidos por serem exímios agricultores, por terem, por exemplo, hoje na cidade do México, é onde era a capital deles, Tenochtitlan, que no caso tinha grandes aquedutos, uma infraestrutura muito respeitada, uma infraestrutura comparada com, por exemplo, as cidades europeias. Então, eram povos bons na arquitetura, também bons na agricultura. Não sei se vocês sabem, mas muitas palavras que a gente usa hoje, como chocolate, vem do idioma deles, o náhuatl. O chocolate quente era uma bebida asteca servida somente à elite da época. Então, não só a nível de vocabulários, mas de comidas também. Os astecas influenciaram o México, que por sua vez influenciaram os outros países do mundo. Então, é muito presente, eles são muito conhecidos também por isso. Além de que eles eram comerciantes muito respeitados, porque eles estavam inclusive desenvolvendo a própria moeda de troca deles, que como o chocolate era um alimento sagrado, era um alimento dos deuses para eles, a moeda de troca era o que? A semente de cacau. Então eles também já estavam desenvolvendo um sistema comercial similar ao que nós temos até hoje, que é com moeda de troca. No nosso caso, era o real. No caso deles, era a semente de cacau. Outro povo que vale muito a pena falar são os maias. Eles são muito conhecidos pela ciência e pela arquitetura. Os que fizeram aquelas pirâmides enormes que a gente vê em países como a Guatemala, o México. Aparece muito em documentários de história, no History. Meu pai via muito, meu pai vê muito, ele gosta muito disso. E eles também são conhecidos por serem cientistas de alto padrão. Eles criaram, por exemplo, o calendário Maia, que é um calendário que se baseia em fenômenos naturais, em questões do Sol, em questões da Lua, para poder auxiliá-los na agricultura. E, inclusive, caiu uma questão do Enem que eu acho que eu coloquei aqui para vocês. Se eu não coloquei essa questão, possivelmente vai ter nos simulados de vocês, que falam a respeito de que havia um filósofo, um pensador europeu, que foi em uma região maia, e lá ele tinha sido capturado para o sacrifício humano, porque os maias também faziam sacrifícios humanos. Então ele inventou uma história de Aristóteles lá. O Aristóteles disse que vai cair um eclipse tal dia, e ele foi sacrificado mesmo assim, porque os maias tinham o próprio calendário deles. Eles não precisavam de calendário, ajuda nenhuma de europeu. Então a questão critica isso. Então esses povos eles costumam cair em questões de vestibulares, não só do Enem, mas de outros também, de outros concursos a princípio. Outra coisa, ou melhor, outro povo muito respeitado é os Incas. Os Incas é mais aqui na América do Sul, mais precisamente no Peru, mas ele também teve o seu império expandido para outros países. E o que se lembra principalmente deles é a grande capital Machu Picchu, na região de Cusco, que também no Peru. Era a capital do Império Inca.
e era um império também, assim como os outros dois, com fortes obras na agricultura. Eles construíram um tipo de lugar geograficamente muito bom para as questões da agricultura. Eles aproveitaram a geografia do lugar, então eles eram povos muito inteligentes. Também eram muito bons nos artesanatos, com peças de ouros, com peças de pedras preciosas, para guardar alimentos, guardar mantimentos. Então esses povos em gerais, eles eram povos desenvolvidos. Não é igual, porque a questão da colonização europeia implanta na nossa mente que quem não é europeu não é desenvolvido. E esses povos mostra extremamente ao contrário. Eram grandes impérios que eram desenvolvidos. E o principal que carrega a sua extinção, ou extinção não é o termo adequado, porque eles existem até hoje. Existem poucos, existem com questões culturais já influenciadas pela Igreja Católica, mas existem, resistem e vivem até hoje, tá? Então é errôneo dizer que os povos maias, incas e astecas estão extintos. Não estão, até porque eles têm os descendentes dele, que hoje em dia também estão entre os peruanos, os mexicanos, lá os mesoamericanos da América Central. Enfim, mas a destruição deles veio por conta que muitos deles acreditavam que os deuses viriam buscá-los. E quando eles viram os europeus vindo buscá-los naquelas grandes caravelas, bem majestosas, grandes coisas que eles nunca haviam visto, eles os trataram como deuses. E aí eles conseguiram se infiltrar dentro das tribos, dentro das cidades astecas, maias e incas. E aí eles espalharam as doenças deles, eles estupraram mulheres, eles massacraram os povos. E sendo que uma questão interessante é que os povos maias, incas e astecas, eles eram em maioria do que os europeus. Eles eram povos que tinham uma grande quantidade, e as armas da época não eram bem desenvolvidas igual é hoje. Então eles tinham vantagem, mas essa questão, essa ingenuidade, não creio que seja ingenuidade, creio que seja gentileza, esse amor que os povos astecas, os povos maias e incas tiveram aos povos europeus, foi o que eles se aproveitaram, que os europeus se aproveitaram para explorar esses povos e ali criar regiões de colonizações, e é o que nós conhecemos hoje. E outra coisa que cooperou, além das doenças e além do grande genocídio promovido pelos europeus, porque isso é um genocídio, foi também os fenômenos naturais. Eu me lembro bem que no dia que eu estava prestando um seminário de maias, incas e astecas nas escolas, caiu um terremoto no México. Caiu não, né? Ocorreu um terremoto no México. E aí foi exatamente o que a gente abordou na nossa questão, que muitos desastres naturais, como seca, como terremoto, principalmente na América Latina, ou na América Central, perdão, que é parte da América Latina, mas a América Latina não é só a América Central. Mas a América Central tem um encontro de duas placas tectônicas, então lá tem grandes desastres naturais. Então isso foi uma forma que também ajudou a eliminar esses povos, junto com os europeus e com as doenças trazidas pelos europeus. Além de, claro, né, que houve muita queima de arquivo, muita queima de artesanato, porque considerava aqueles povos demoníacos, povos pagões, toda essa baboseira da época da igreja. Então, no fim, temos muito poucos documentos referentes a eles, muito poucos resquícios, mas que muito mais no ponto de vista europeu, no ponto de vista da Europa, do que no ponto de vista dos próprios povos. Então, o que a gente sabe sobre eles muitas vezes não foi contado por eles, mas sim por europeus. E é isso. No próximo
tópico a gente vai abordar a questão de como essas colonizações afetam a vida na América Latina e como que isso vai ajudar, vai explicar os problemas que nós latinos-americanos, porque nós brasileiros também somos latinos e latino-americanos, embora nós não, muitos de nós, porque eu me vejo assim, não se veem assim, nós somos. E como o Enem, a PUC, a UERJ e vestibulares em gerais vão abordar isso nas questões de espanhol. E são informações que vocês podem usar em outras provas também, não só nas provas de linguagens.